a nossa visão disso. Construir igrejas apaixonadas por Jesus. Nós queremos que você seja apaixonado por Jesus. Nós queremos que a igreja seja apaixonada por Jesus. E nós temos vindo numa sequência de celebrações. Ontem à noite tivemos um momento fantástico de oração aqui, de ação de graças, em que podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E agradecemos especificamente, por exemplo, as 2 igrejas plantadas. E você já deve saber, uma em Sara, cujos cultos acontecem nos domingos pela manhã, 10 da manhã, a Viva e Sara, e a Viva Palhoça. Então, grandes coisas o Senhor tem feito, e você faz parte disso. Você faz parte de uma igreja apaixonada por Jesus. Portanto, vamos potencializar essa paixão por Ele, alcançando mais pessoas se tornando apaixonadas por esse que é apaixonante. E hoje vamos falar sobre Jesus, obviamente, na perspectiva de que Ele nunca rejeita os seus. Para isso a gente vai ler João capítulo 6, 37 ao 40, e a gente vai conversando e lendo. Bom, muita gente se sente indigno de estar na presença de Deus. Muita gente acha que por conta dos seus pecados, Deus não vai aceitar. Muita gente tem essa perspectiva de um Deus irado, que está pronto para punir pecadores. E muitos então, porque tropeçam, naturalmente, todo mundo tropeça, todo mundo cai, acham que não podem se achegar a Deus. E aí, por causa de um tropeço, se enchem de culpa e ficam decepcionados consigo mesmos. Mas todos tropeçamos. Agora o problema é se deixar levar por esse sentimento de culpa e de decepção consigo mesmo. Porque muitos então tropeçam, ficam chateados consigo mesmos e vão se afastando de Deus, porque no fim acham que não são dignos de estar na presença de Deus. Mas essa é uma má compreensão de quem Deus é, porque muitas vezes, seja qual for o motivo, porque às vezes aprendemos na escola, aprendemos, enfim, um lugar ou outro a respeito de Deus, mas de uma forma equivocada. Muitos têm uma ideia de um Deus irado, que está pronto para castigar pecadores, que está pronto para levar para o inferno aquele que peca. Outros acham Deus quase como que um professor de física, aquela matéria chata, difícil, cheia de provas difíceis, em que o professor está ali para beneficiar quem tira nota boa e penalizar quem tira nota ruim. E Deus não é um professor de física. Outros acham que Deus é um treinador de cavalo, aquele que dá chicotada no cavalo se ele desobedece, dá uma cenoura se ele obedece. Deus não é dessa forma. Deus não é um professor de física, não é um juiz irado. Deus não é um treinador de cavalos. A ideia de penalizar aquele que peca e beneficiar aquele que faz certo não é a completude de quem Deus é. Ainda que haja consequências por coisas erradas e benefícios por coisas certas, não é assim que Deus trata em sua totalidade os seus filhos. Incrível que essa perspectiva de um Deus punidor e um Deus abençoador, então aquele que pune o que erra e beneficia o que acerta, ainda atrai multidões. Porque as pessoas buscam então motivação nisso, ou porque querem ser beneficiadas, e então elas ralam para ser abençoadas, e aí caem em promessas às vezes infundadas, caem na ideia de que Deus vai dar tudo o que elas querem, caso elas façam o certo, e isso atrai multidões, é incrível. Eu vejo igrejas, ou melhor, eu vejo grupos de pessoas que se dizem igrejas na televisão, e são lotados, multidões assistindo uma série de mentiras sobre Deus, sobre quem Deus é. Mas por quê? Porque se dá uma ideia de um Deus que vai te dar tudo o que você quer. Ou também, em outra medida, e dos mesmos lugares, eles te enchem de medo. Então, perceba que é sempre na troca. Faça o bem e você vai receber, faça o mal e você vai ser punido. Como um treinador de cavalos para com um cavalo obediente e desobediente. Como um professor de física para com o seu aluno, que tira 7 ou mais ou 7 ou menos. Ou um juiz irado, um juiz que vai decretar a pena para aquele que descumpriu algo. Deus não é assim. Ainda que ele seja um justo juiz, e aqueles que não se submetem a ele irão efetivamente para o inferno, mas minha fala aqui hoje é para os filhos de Deus, para aqueles que já se renderam a Cristo, para aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus. Ele não é este Deus punidor que muita gente pensa. Isso não é o Evangelho, irmãos.
O Evangelho é o que nós vamos falar ao longo dessa noite. Mas, afinal de contas, quem Deus é? A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E quando nós, então, olhamos para Jesus, nós enxergamos Deus. Afinal de contas, Jesus é o Deus Filho. E Ele é a expressão exata do Deus Pai. E quando vamos ler agora alguns trechos do Evangelho segundo João, e nós vamos olhar um pouco mais para o coração de Jesus, tentando olhar, obviamente, paralelamente para o coração do Deus Pai. Afinal de contas, é o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Primeiro ponto dessa noite é que somos um presente do Pai para o Filho. O verso 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Antes de entrar nesse verso, vamos contemplar algumas premissas. A Bíblia diz que nós somos a igreja. Ela não diz que igreja é um prédio. Isso é uma convenção humana. E tudo bem, a gente tem CNPJ, tem tudo isso, está tudo certo, é necessário. Agora, igreja, do ponto de vista bíblico, não é um prédio, não é uma organização, não é uma associação sem fins lucrativos, uma entidade religiosa. A Bíblia diz que a igreja somos nós. Eu e você somos a igreja. Nós não estamos na igreja, nós somos a própria igreja. A Bíblia também diz que a igreja, nós, somos a noiva de Cristo. Então, partindo desses 2 pressupostos, de que a igreja somos nós e que nós somos a noiva de Cristo, quando nós olhamos para esse verso que está na tela, nós entendemos que todo aquele que o Pai dá, esse virá a mim, e é Jesus que está falando. Significa que nós, a igreja de Cristo, a sua noiva, somos entregues pelo Pai para o Filho. O Pai pega a igreja, a noiva de Cristo, e dá para o noivo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai resgatar a sua igreja, a sua noiva, e nós vamos ter um grande banquete, uma grande festa, na presença do nosso Deus. Então nós somos a noiva de Cristo, portanto entendemos, no fim das contas, que nós somos um presente, que o Pai dá ao Filho. Por isso, nós somos motivo de alegria para o Pai e para o Filho. Quem é aqui que não fica alegre quando recebe um presente? Naturalmente, todos ficamos. Agora imagine o Filho, Jesus Cristo, recebendo do Pai você, eu, nós. Nós somos motivo de alegria para o próprio Jesus Cristo. Afinal de contas, somos a sua noiva. E essa declaração de que aquele que o Pai dá para o Filho, esse vai ao Filho, tem tanta coisa profunda aqui, irmãos, por trás dessa declaração, de que somos um presente que o Pai dá ao Filho. Mas vamos tentar entender que poderosas verdades existem por trás disso. A primeira delas é que ninguém pode salvar-se a si próprio. Ninguém pode se achegar ao Filho, a não ser se o Pai não der. É o que o texto nos diz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Deus dá para o Filho, esse vai ao Filho. Isso nos mostra que foi Ele que nos escolheu de forma soberana. Nós não vamos a Ele porque nós o escolhemos. Claro que ainda que na nossa percepção nós o tenhamos escolhido, a nossa mente entende dessa forma, mas é muito claro que a palavra nos diz que foi Ele que nos deu ao Filho. Afinal de contas, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a Bíblia diz. Mortos não têm decisão. Agora, olha o que o próprio Jesus diz logo à frente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Percebe que ninguém pode se achegar a Cristo, a não ser que o Pai pegue esse presente que somos nós e nos entregue ao Filho? Percebe que o texto não diz que nós vamos por livre e espontânea vontade ao Filho. Nós vamos porque o Pai nos dá a Ele. E leia, é muito claro o que está na tela, o verso de 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vai a Cristo, ninguém é um presente que se entrega a Cristo, mas é o Pai que pega esse presente e entrega ao seu Filho. Portanto, ninguém vai ao Filho, a não ser que o Pai não o leve.
A segunda verdade é que nós somos escolhidos de forma incondicional. Não é uma escolha humana. Paulo nos diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa palavra, predestinou, mas ela está na Bíblia, ela é muito clara. Portanto, nós tentamos entender o que ela quer dizer. E o texto nos deixa claro que Deus nos escolheu. E Ele, então, em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados. Agora, essa verdade bíblica, gloriosa e poderosa, ela é motivo de raiva dos religiosos. Religiosos odeiam essa verdade. Sabe por quê? Religiosos gostam de merecer aquilo que fazem. Religiosos gostam de colher aquilo que eles plantam. Eles gostam de receber as recompensas. Afinal de contas, se esforçam tanto. E eles odeiam a ideia de que foi Deus que nos escolheu, de que é o Pai que nos entrega para o Filho. Se você tem raiva dessa ideia, provavelmente você é um religioso, que você ama se orgulhar dos seus feitos, mas o feito de entregar-nos a Cristo é o próprio Pai que o faz em nosso favor. E a terceira verdade é que quem é chamado certamente irá a Ele. Ninguém pode resistir à sua graça. Ninguém consegue dizer não para quando Ele nos envolve com seus laços de amor. É como uma criança adotada. Você vê aqui no texto, predestinou para Ele para sermos adotados como seus filhos. Nós fomos adotados. Agora, qual criança lá no orfanato pode ter a livre escolha, livre vontade de simplesmente sair do orfanato e encontrar uma casa para ser adotada? Isso não existe. Uma criança ela é escolhida para ser adotada. Nós fomos escolhidos para sermos adotados. Agora, desculpa, perdi o raciocínio. Somos então um presente. Como uma criança é adotada e ela recebe um novo lar, nós recebemos uma nova família, um novo lar, como um presente que não escolhe por conta própria quem ele vai ser, quem ele vai presentear. Nós somos um presente de forma passiva entregues ao Pai, entregues ao Filho. É assim que a palavra nos ensina. Jesus também diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, percebe? O Deus Trino é que nos escolhe, somos esse presente, somos esse motivo de alegria, e nós somos então, somos resultado, quando vamos a Cristo, somos resultado da obra do próprio Deus em nossas vidas. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todos certamente irão a Ele, porque somos escolhidos, somos chamados, somos convocados, e Deus nos entrega ao Filho. Olha o que Paulo diz aos Romanos. Estes religiosos ficam loucos. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Qual é a conclusão que chegamos? É que a obra do início ao fim é dele. Que a obra de conhecer, predestinar, chamar, justificar e glorificar é obra de Deus em nossas vidas. Esses verbos aqui todos são na voz passiva. Significa que o agente é o próprio Deus. Nós somos aqueles que recebem a ação do próprio Deus. Ele nos conhece, Ele nos predestina, Ele nos chama, Ele nos justifica, Ele nos glorifica. E se a obra é toda dele, o que nós devemos fazer? Agradecer. Obrigado, Deus. Beleza, agora eu vou curtir a minha vida. Não é sobre esse tipo de gratidão. É uma vida que expressa de verdade uma genuína gratidão. Porque se somos um presente,
do pai para o filho, porque se somos motivo de alegria para o pai e para o filho, aquela percepção de um Deus irado, de um professor de física, de um treinador de cavalos, ela é equivocada, ela cai por terra. E quando olhamos um Deus que nos ama, que nos entrega de presente ao Filho, nós percebemos então que, apesar de pecadores, nós somos filhos amados. Então, irmãos, precisamos quebrar aquele paradigma de que somos terríveis pecadores e merecedores de nada. É verdade isso. Somos terríveis pecadores e merecedores de nada, mas ao mesmo tempo somos amados, completamente amados. Então, nós que somos filhos amados de Deus, escolhidos, predestinados, chamados, e fomos justificados e vamos ser glorificados, já ao encontro do Pai, em comunhão plena com Ele, nós precisamos entender que nós somos filhos amados. E essa ideia, ela tem que permear nosso dia a dia, não uma ideia de que somos pecadores indignos, porque essa ideia, embora verdadeira, se não for equilibrada com a verdade de que somos filhos amados, nós vamos cair em depressão, porque eu não sou nada, eu não valho nada, ó vida, ó azar, aquele desenho animado que a maioria aqui não conhece. Nós somos filhos amados, adotados na família de Deus, e vemos que a obra é dele, assim como pais que adotam um filho, eles vão lá, se cadastram, preenchem um monte de papéis, recebem visita da assistente social, vão ver as crianças, escolhem, chamam, vêm para casa e etc. Assim é a obra de Deus em nossas vidas. Portanto, quebre o paradigma de que somos imerecedores, indignos, coitado de nós, merecemos o inferno. É verdade, mas somos filhos amados, e essa verdade ela é mais preponderante, essa verdade deve se sobressair na nossa rotina. Terríveis pecadores, sim, mas filhos amados. Portanto, Ele não nos tolera, Ele nos ama, porque a perspectiva de que somos terríveis, pecadores, indignos, etc., nós pensamos que Deus, Ele simplesmente nos tolera. Vou ter que aceitar, afinal de contas, meu filho morreu por eles. Entra aqui, não chega perto, não senta no sofá, algo do tipo. Não vem me abraçar, vai tomar banho primeiro. Não, Deus não é esse que nos tolera. Ele nos ama a ponto de nos entregar de presente para o Filho. Portanto, a nossa resposta deve ser uma resposta de gratidão. E uma resposta de gratidão, ela de verdade não fica em palavras, ela vira em ação. Então, entendemos que somos um presente que o Pai dá para o Filho. E também agora vamos perceber que Jesus não rejeita nenhum presente que o Pai lhe dá, diferente de algumas crianças que eu não conheço, mas ouvi falar. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Antes de entrarmos no detalhe de modo nenhum lançarei fora, perceba que existe ali o que vem a mim. Existe, apesar ou paralelamente à soberania de Deus, existe uma resposta humana. Existe a responsabilidade de uma resposta de o que vem a mim. Ou seja, nós vamos a Cristo, ainda que Ele nos escolha, nos chame, nos predestine, justifique e nos glorifique. Ainda assim existe uma resposta de irmos ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de Jesus significa entendermos no fundo do coração que precisamos de um Salvador. De reconhecermos que sim, somos pecadores, mas ao mesmo tempo chamados para uma comunhão com Ele, e nós largamos tudo que somos e vamos ao encontro desse Jesus. J.C. Ryle diz, ir a Jesus é a atitude da alma em que a pessoa, ao sentir seus pecados e compreender que não pode ser salva por si mesma, dá ouvidos à voz de Cristo, apega-se, confia e apropria-se dele, entregando-lhe todo o seu fardo a fim de receber salvação. Você já fez essa entrega do seu fardo? Você já entregou a sua vida a Ele? Já foi batizado? Já entregou tudo aquilo que você é, os seus sonhos, planos, projetos, tudo a Ele, para que Ele seja o seu Salvador e o seu Senhor? Pois ela é uma condição preponderante. Nós entregarmos tudo que somos e temos a Ele. Isso é ir a Ele. Agora, é um convite que Ele nos faz, e esse convite é incondicional. Há uma garantia no texto de que nós não seremos lançados fora. Olha ali, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não é uma criança mimada que recebe um presente, brinca uma meia hora e depois joga fora. Não, Ele não nos lançará fora.
Não tem essa de, não gostei do presente. Ele ama, porque somos filhos de Deus, amados por Ele. Um reformador, John Murcott, diz: logo, quando uma pobre alma agora vem com sua boca no pó, com uma corda em volta do pescoço, com uma palavra de confissão, de petição, com suspiros e gemidos, lamentando por causa de Cristo, e se Cristo agora recusasse sua misericórdia a essa pessoa, lançando-a fora e voltando suas costas para ela, não seria isso tratar com desprezo a dádiva do Pai? Jesus não tolera presentes, Jesus ama receber presentes, e nós somos esse presente. O texto diz: de maneira, ou melhor, de modo nenhum lançarei fora. E não adianta buscar argumentos, porque muitas vezes nós pensamos: mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Não precisa buscar argumentos. Aliás, não busque argumentos, porque não há argumentos suficientes para você não ser um merecedor desse amor. Porque sim, não somos merecedores, mas o fato de Jesus ter morrido na cruz pelos seus, isso nos torna merecedores. Ele conhece a nossa maldade, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que talvez você, antes de vir para o culto, estava assistindo um vídeo de pornografia. Ele sabe que você chegou na igreja e chegou na irmã e disse: tu viu fulano? Fulano fez isso e começou a fofocar. Ele sabe. Ele sabe que você está aqui agora julgando a mim. Olha ali, o Bruno falou isso, o Bruno falou aquilo. Ele sabe. E ele sabe também os meus pensamentos, ele sabe as minhas ações todas, de minutos atrás e do momento. Ele sabe. Mas ainda que ele saiba de tudo isso, ele diz: João, Maria, José, Rafael, Joyce, de modo nenhum te lançarei fora. É o que Jesus nos diz. Há uma garantia para aqueles que são seus filhos, de que maneira nenhuma Ele nos lançará fora. Agora, quais são as exigências para isso? Será que é um professor de física que precisa tirar 7? Aí de maneira nenhuma, se você tirar 7, eu te lançarei fora. De maneira nenhuma te reprovarei se você não tirar 7. É claro, é óbvio, porque está na lei, está na regra. Será que Jesus espera um nível de perfeição, nota 7 de você, e se você não tirar 7, talvez um 6,75, com mais nota de participação, você passa ali? Será que é assim que Deus trata? Não é assim. Quais são as exigências? Então, será que Ele te exige um arrependimento pleno? Te arrepende de todos os teus pecados, do passado, do presente e do futuro? Será que Ele espera de ti um nível X de contrição, um nível de temor tal? Não, Bruno, teu nível de contrição foi esse aqui, não passou na média, não vou poder te aceitar aqui. Não é assim que Jesus nos trata. Ele diz que de maneira nenhuma nos lançará fora aqueles que se renderem a Ele. Aqueles que são os presentes que o Pai dá para o Filho, não serão lançados fora, ainda que o nosso passado tenha sido em trevas, ainda que o nosso presente seja tenebroso, ainda que a gente vá pecar no futuro, Ele nos diz: de modo nenhum te lançarei fora. Somos um presente que o Pai dá para o Filho. Jesus não rejeita nenhum presente que o Pai lhe dá, e Jesus guarda e cuida de seus presentes. Diferente de algumas crianças, que não têm o cuidado com seus presentes, que logo quebram, que não cuidam e etc. Jesus cuida até o fim. Versos 38 em diante diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não vai perder nenhum dos seus. Se o Pai deu a Ele esses presentes, que somos nós, nenhum vai se perder. Jesus tinha uma missão: fazer a vontade do Pai, é o que o texto nos diz. E preste muita atenção, porque se Jesus tinha uma missão, que era fazer a vontade do Pai, nós sabemos que Jesus, Ele é todo poderoso. Se Ele é todo poderoso, Ele vai obedecer até o fim. E se a vontade do Pai é que nenhum de nós se perca, você acha que algum pode se perder? E eu vou repetir esse raciocínio. Jesus veio para obedecer ao Pai. E a vontade do Pai, como o texto em amarelo nos diz, a vontade que me enviou é essa: que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Jesus recebeu os presentes e diz: a vontade do Pai é que eu não perca nenhum.
Agora, se nós dissermos que Jesus pode perder um único sequer, significa que ele falhou em sua missão. E se ele falhou em sua missão, ele não é o Todo-Poderoso. E aí, joga o cristianismo no lixo, porque ele era só mais um homem que veio sobre a terra fazer a diferença na vida de pessoas. Mas não é assim. O nosso Jesus, ele não é só o Todo-Poderoso, mas ele foi plenamente obediente ao Pai. E se a vontade do Pai é que nenhum dos seus presentes, nenhum dos seus filhos se perca, ele vai cumprir essa vontade até o fim. Nada poderá acontecer em nossas vidas a ponto de perdermos o amor de Deus. Nada pode acontecer em nossas vidas a ponto dele perder esse presente, dele não cuidar até o fim. Ele nos mantém firmes até o fim pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz aos Romanos: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Nada, vamos repetir, só vou repetir a parte amarela. Nada, aí você termina com um amém. Nada, absolutamente nada, morte, vida, anjo, principado, presente, porvir, poderes, altura, profundidade, outra criatura. Eu quero ver se a Sayonara conseguiu falar tudo isso dessa velocidade. Foi mal. Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém! Amém! Que verdade gloriosa! Não sei porque você não jogou a cadeira para o alto. Calma. Que maravilha é saber que temos um Deus que nos ama a tal ponto de que ainda que venhamos a pecar, ainda que venhamos a tropeçar, Ele continua a nos amar. Nada do seu amor se afastará de nós. É maravilhoso saber disso. Ele é tão perfeito, e em sua perfeição a nossa culpa foi cravada na cruz. Agora nós nos tornamos perfeitos. A Bíblia diz que Ele nos justificou. Isso significa que agora, por causa da morte dele na cruz, nós somos considerados justos. Ainda que pecadores, nós somos considerados perfeitos, santos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos santos. Santo não é aquelas pessoas que fizeram grandes coisas apenas. Santos são todos aqueles que são separados, é o que a palavra diz, é o que a palavra significa. Santo é separado. Nós somos separados por Deus, esses filhos adotados em sua família, a ponto, diferente de pessoas que adotam crianças e devolvem e fazem essa coisa terrível, nada nos afastará desse amor. Isso significa que Deus não vai nos desadotar. Ele nos adotou em sua família, e essa verdade gloriosa nos garante de que ficaremos com Ele até o fim. Agora, percebe que Ele não é esse juiz irado, Ele não é um professor de física, não é um treinador de cavalos, não é alguém que pune pecadores e dá bênçãos para aqueles obedientes. Ele é um Pai que ama. Esse é o nosso Deus. E precisamos então de que, somos pecadores, não merecemos, já sabemos essa verdade, mas precisamos nos apropriar dessa verdade gloriosa de que Ele nos ama, e como filhos amados, nada nos afastará desse amor. Aí você pode se perguntar, para que serve a lei? Se temos mandamentos, e não é pelo cumprir mandamentos que alcançaremos o céu, para que serve a lei? Então, vamos lá. A lei, em primeiro lugar, ela mostra que somos pecadores. Ela aponta o pecado e diz, você precisa de um Salvador. A lei mostra que precisava de alguém perfeito, que cumprisse toda a lei em vida, e então na sua morte nós recebemos o benefício da sua justiça. A nossa culpa vai para Jesus, e a lei nos mostra que somos culpados, mas a sua justiça vem para nós. Então, primeiro, se a lei mostra que precisamos de um Salvador, mas aí você pode se perguntar, vocês são daquela, uma vez salvo, salvo para sempre, estou ligado, aquela que você vem, diz sim para Jesus, e depois vive uma vida de qualquer jeito, no pecado, e não está nem aí. Isso não existe. Essas pessoas não entenderam a graça, e nós definitivamente não pensamos dessa forma, de que posso viver no pecado jamais. E aí entra o segundo papel da lei. Se
sei que sou tão amado por Ele, sei que fui adotado em sua família, sei que sou um presente que o pai dá para o filho, sei que eu sou parte da noiva de Cristo, sei que eu sou parte do corpo de Cristo, sou tão amado e esse amor não é por mérito, esse amor é por graça. Eu simplesmente respondo em gratidão. De que forma? Pegando a lei e cumprindo. A lei, a obediência à lei é uma expressão de gratidão. Lembra que eu falei que gratidão da boca para fora não é verdadeira gratidão? A gratidão genuína, a Deus especificamente, é obedecer aos seus mandamentos. E quando obedecemos, Jesus se alegra. Quem é que não quer alegrar o próprio Jesus Cristo? Nós o alegramos quando nós obedecemos. E obediência, irmãos, não é fardo. Obediência àquele que nos ama é prazer. Deixa eu ilustrar aqui para você entender mais ou menos o que é a lei para nós. Imagine um penhasco. E na beira desse penhasco plano, fizeram um campo de futebol. E as crianças, fim de tarde, vão jogar futebol na beira do penhasco. Imagine que difícil é jogar futebol na beira do penhasco. Quantas bolas já não foram perdidas? Qual o risco de cair no penhasco, o medo. Aí imagina as crianças com medo de dar carrinho, com medo de correr muito. Aquele futebol inseguro. Aí vem a associação do bairro e coloca paredes altas, para garantir de que a bola não caia longe. E essas paredes então passam a proteger as crianças. Agora, não só não perdem a bola, mas agora elas podem correr, dar carrinho, brincar, sem risco de cair no penhasco. Agora, elas são elas mesmas. Antes, elas tinham que mudar o seu estilo de jogo, com medo de cair, ou medo de perder a bola. Agora, elas são elas mesmas, porque existe limite. A lei de Deus é um limite que nos protege. A lei de Deus é esse muro ao nosso redor que impede a gente de perder a bola, que impede a gente de cair. Portanto, a lei de Deus é um presente que nos protege. A lei de Deus são limites que permitem com que a gente seja a gente mesmo. Portanto, a lei não é ruim, a lei é boa. Se por um lado ela mostra que precisamos de um Salvador, por outro lado, quando nós a obedecemos, nós estamos mostrando na prática que nós somos verdadeiramente gratos. E então, nós somos nós mesmos. Agora, é interessante que esse discurso, esse é o evangelho da graça, esse é o evangelho do discípulo de Jesus, é o evangelho do reino de Deus. Esse não é o evangelho legalista, é o evangelho do mérito. O evangelho do mérito legalista, que diz que você vai ser recompensado se fizer o certo e você vai ser punido se fizer o errado, esse, como eu disse, ele atrai multidões ainda. E aí, quando nós apresentamos um evangelho que é gracioso, que é de amor, muitos se acomodam. Mas quero crer que é que ainda não entenderam efetivamente o tamanho do amor que Deus tem por nós. E é isso que nos motiva. O que me motiva a mergulhar na missão de Cristo, o que me motivou lá atrás a vender a academia, a largar as minhas profissões e mergulhar nessa missão, é porque não foi o medo de ir para o inferno, isso não existe. Também não foi o desejo de querer recompensas maiores, não. O que me motivou foi olhar para o amor de Cristo por mim. E eu espero que essa seja a sua motivação. E que esse amor te toque tão profundamente e, por consequência, te alegre de uma forma tão profunda que venha a repercutir em vida prática. Amém? O verso 40... diz assim: de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna. Percebe que aqui está no presente, a ideia de que quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos a vida eterna hoje. Nós desfrutamos da vida eterna agora, ainda que a gente não vá para o céu agora, mas a gente já começa a desfrutar. Olha o que Jesus disse em versos anteriores. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. Será que ele está dizendo que ele vai fazer milagre, multiplicando pão e dando água sempre? Não é sobre isso, ainda que nada disso vai nos faltar. Mas ele está falando que ele é a nossa satisfação, de que ele é o nosso pão, de que ele é a nossa água, ele que satisfaz a nossa fome e a nossa sede. Ele é o que satisfaz o mais profundo do nosso ser. Agora, isso pode parecer um pouco abstrato. Como sentir isso na prática? Vivendo efetivamente o que nós chamamos de meios de graça. Quando
nós experimentamos os meios de graça, nós experimentamos a satisfação que Cristo nos proporciona. Como desfrutamos então desses meios de graça? Quando oramos todos os dias, quando lemos a palavra dele todos os dias, quando viemos a todos os cultos em todos os domingos, quando nós estamos na comunhão dos santos nos pequenos grupos, quando nós estamos na ceia, quando nós viemos ontem na oração comunitária. Esses são meios, são instrumentos, ferramentas pelas quais Deus derrama graça ao seu povo, e então, por meio desses meios, nós nos satisfazemos. Quando você deixa de experimentar essas coisas, deixa de ir num culto, deixa de estar na comunhão, deixa de fazer isso ou aquilo, deixa de orar, você vai perdendo o prazer de estar em Cristo. E aí você vai se afastando, a correria do dia vai te afastando de tudo isso, e quando você vê, você está longe, mergulhado nos prazeres que o mundo oferece. Está distante de Jesus, irmãos? É difícil voltar, né? Pare de dar desculpa. Simplesmente dê um próximo passo. Ai, Bruno, tu não sabe como é difícil. Sei, imagino. Aliás, sei, já experimentei o que é estar longe de Cristo. O que eu faço? Será que não tem um óleo de Israel poderoso? Será que não tem uma macumba, quer dizer, uma oração diferente? Será que uma cartomante não pode me ajudar? Um pastor poderoso, porque está vindo o pastor de não sei onde, que faz tantos milagres e maravilhas. Irmão, por favor, tome vergonha na cara e dê o próximo passo. Se você não dá um passo adiante naquele caminho do discípulo, você, a bem da verdade, é ingrato. E você não está experimentando a plenitude da vida eterna no agora. Você não está experimentando os benefícios da eternidade hoje. E você está perdendo. E ele finaliza, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, se experimentamos os benefícios da vida eterna agora, estamos com a expectativa, um olhar no futuro, quando ele nos ressuscitará no último dia, quando então receberemos um corpo glorioso, sem mácula, sem dor, sem doenças, sem morte, sem sofrimento. Quando então veremos ele face a face, com ele habitaremos por toda a eternidade. Hendrickson diz: a Escritura ensina um parecer que não pode ser mudado, um chamado que não pode ser revogado, uma herança que não pode ser corrompida, uma fundação que não pode ser abalada, um selo que não pode ser partido, e uma vida que não pode perecer. Nós somos essas vidas que não podem perecer. Jesus nos ama tanto que não vai nos perder. Concluo então te perguntando: você se acha indigno de buscar Deus? Você acha que você é um pecador miserável que não merece estar na presença dele? Você ainda tem a ideia de um Deus que pune pecadores e beneficia só quem tira 7 para cima? Mude essa perspectiva. Entenda que somos um presente que o Pai dá para o Filho. Somos uma criança adotada numa nova família, que simplesmente precisamos responder a um chamado e ir a Ele. Ele não nos tolera, Ele nos ama. A Bíblia nos disse ali, nós lemos: de maneira nenhuma nos lançará fora. Independente do passado, Ele não vai nos lançar fora. Ninguém vai se perder ao longo do caminho. E nós podemos experimentar essa eternidade hoje, essa satisfação plena hoje, experimentando a fome e a sede dEle. Como? Estando nos cultos, nas comunhões, no pequeno grupo, nas orações, lendo a palavra, orando todos os dias, enfim, e sempre com olhos para a eternidade. E aí finalizo com uma aplicação. Como é que nós respondemos a esse amor? Como? Com uma vida desregrada, sem disciplina, com uma vida que não está nem aí para as coisas de Deus? Obviamente não. Pessoas ingratas fazem isso. Pessoas gratas dizem obrigado e respondem com ação prática. E a ação prática que você vai dar é pegar esse panfleto que está debaixo de você, ou debaixo da sua cadeira. Abre aí, pega aí. Pega aí, abre ele. Talvez você nem tenha aberto isso, que nós gastamos tempo, recursos financeiros para fazer. E você vai ver que tem vários QR Codes. E você vai apontar a tela do seu celular para esses QR Codes. E na última página, no caso a penúltima, que diz assim: qual o seu próximo passo? Você vai com calma ver esse vídeo e os demais, e você vai identificar: bom, onde estou, qual o meu próximo passo? Você vai levar esse folder para casa, e você vai ver esses vídeos, e você vai decidir ser grato a
tudo que Deus tem feito em sua vida. E você vai se comprometer a dar um próximo passo. Porque você sabe, fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes é o quê? Burrice, idiotice, ou seja lá o que for. Você quer resultados diferentes em sua vida? Faça algo diferente. E esse algo diferente é dar um próximo passo em direção à maturidade, é dar um próximo passo em direção a Cristo, é dar um próximo passo em se tornar mais parecido com Jesus. Porque se você não colocar nada em prática do que é o que eu falei aqui, vai ser mero conhecimento. Isso não vai transformar a sua vida e de nada adianta. Vamos colocar tudo isso em prática. Leve para casa e você vai dar um próximo passo. Pode baixar sua cabeça.